Bom, o Senhor Jesus, na perspectiva e na lente registrada aqui por Marcos, da grande comissão, porque nós temos detalhes complementares entre a de Mateus e a de Marcos. Depois de ordenar pregar o evangelho por todo o mundo, ele diz que alguns sinais iriam acompanhar os que creem. Então a primeira pergunta é: o que significa os que creem? É só a gente olhar os versículos anteriores. Prega o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então os que creem são salvos. Aqui Jesus está dizendo de uns sinais que acompanhariam os que fossem alcançados pelo evangelho, passassem a crer e fossem incluídos na família da fé. Então ele diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Nós entendemos isso como promessa, embora algumas vezes vejo pessoas tentando descredibilizar, tanto a cura, o ato de expulsar demônios, ou falar em línguas, como se nada disso pertencesse para hoje, em nome de uma doutrina chamada cessacionismo. E o argumento, com certo tom de zombaria de alguns, é: por que as pessoas não estão hoje pegando em serpentes ou bebendo coisa mortífera? Em primeiro lugar, Jesus nunca daria uma ordem literal para você ir lá e beber algo mortífero. Não seria coerente com o que ele acreditava e ensinava. Quando Satanás o tentou a pular do pináculo do templo, usando como base um outro texto fora de contexto, de que o Senhor o guardaria por meio dos seus anjos, Jesus responde: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele está dizendo que uma coisa é você entender que os anjos nos protegem de situações que fogem ao controle. A outra é um ato deliberado de provocar isso. Então, a promessa de Nosso Senhor não significa que você, para dizer estou vivendo ela, tem que beber veneno todo dia e dizer não, então isso é de verdade. Mas, obviamente, o contexto disso tinha muito mais a ver com situações inesperadas. O ponto é que quando chegamos no livro de Atos, nós temos um único caso de Paulo pegando em serpente e não sendo afetado pelo veneno dela. Então não dá para dizer que isso também não se cumpriu de forma literal, ainda que o quadro tenha sido acidental. Mas você vê os crentes falando novas línguas, expulsando demônios, curando os enfermos, Portanto, é inquestionável que eles não apenas acreditaram que aquilo que o Senhor falou era literal, mas eles viveram essa realidade. Eu não quero discutir todos esses elementos, mas é importante dizer que Jesus começa destacando que esse sinal estaria presente, que eles falariam novas línguas. E, mesmo não tendo tempo para abordar aqui detalhes como falar em línguas é ou não a evidência física inicial do batismo do Espírito Santo, como uma aula, como gostamos de fazer, como estamos ensinando, eu já quero partir do pressuposto que entendemos e acreditamos isso, e tentar entrar num terreno que vai te ajudar no aspecto prático, de como você pode ser beneficiado por essa prática. Os discípulos, no dia de Pentecostes, foram cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz: todos passaram a falar em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Depois, quando Pedro, em Atos no capítulo 10, vai pregar na casa de Cornélio, e a mesma coisa acontece lá, ele volta dizendo: se o Senhor deu a eles a mesma coisa que havia dado a nós, como poderia eu não deixar que os gentios fossem batizados nas águas, depois de convertidos, batizados em nome de Jesus? Lembrando que havia uma resistência muito grande por parte dos judeus com a inclusão dos gentios no plano de Deus. Agora, quando ele diz a mesma coisa que Deus nos deu, o mesmo que se deu conosco aconteceu com eles, ele não está falando que toda hora se repetiam todos os detalhes da experiência. No dia de Pentecostes, houve ruído como que de vento, foram vistas línguas como que de fogo, e as pessoas foram vistas falando em línguas. Mas na casa de Cornélio, a Bíblia diz que todos passaram a falar em línguas e magnificar a Deus. Magnificar a Deus não está necessariamente em Atos 2, embora você possa presumir que de alguma forma ele possa ter se repetido, quando a Bíblia diz que quem os entendia falar na própria língua os ouvia falar das grandezas de Deus. Mas sobre as grandezas poderia apenas estar
elogiando, louvando, exaltando a Deus, ou poderia estar anunciando o que de grandioso Deus oferecia aos homens. Então isso não é claro. Mas o falar em línguas é o ponto comum que se repete. Em Atos, no capítulo 19, quando Paulo chega na cidade de Éfeso, impõe as mãos sobre um grupo que é batizado, a Bíblia diz, todos eles foram cheios do Espírito, passaram a falar em línguas e a profetizar. O profetizar não está em Atos 2 e nem em Atos 10. Mas, de novo, o ponto comum, o elemento que se repete é o falar em línguas. Então, embora a Bíblia não diga que não possa haver outro tipo de experiência que o acompanhe, o ponto comum que se repete é sempre esse. Ah, pastor, mas nós temos em Atos capítulo 8, quando os apóstolos são enviados a Samaria para orar com eles, impondo as mãos, são cheios do Espírito Santo. E a Bíblia não diz que eles falaram em línguas. E a minha resposta normalmente é, e também não diz que não falou. Porque você só pode ter certeza que não falou se ela registrar que não falou. Mas vamos lá. A Bíblia diz que Simão, o mágico, viu que pelas mãos dos apóstolos era comunicado o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não é visível aos olhos, como é que eles sabiam que as pessoas estavam recebendo? Então havia alguma evidência física, palpável, tangível, visível, que os permitia reconhecer. Agora, em Atos 9, a Bíblia diz que Paulo foi cheio do Espírito Santo. Ananias diz, o Senhor me enviou para que eu imponha as mãos sobre você, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Alguém disse, também não diz que Paulo falou em línguas naquele dia. Eu falo, e também não diz que não falou. E lá na frente Paulo diz, eu falo mais em línguas do que todos vós. Então, de qualquer forma, a evidência estava presente na vida de Paulo. Mas para mim a diferença de Atos 8 e 9, onde nós não temos o registro do falar em línguas, e Atos 2, 10 e 19, onde nós temos, é que Atos 2, 10 e 19, nós temos uma descrição do que aconteceu. Em Atos 8 e 9, nós temos uma menção do que aconteceu. Na menção, onde não há detalhes, nós não podemos presumir que eles não existiram. Mas na descrição, onde tem, nós vemos que havia um padrão repetitivo. Aquilo acontecia exatamente no mesmo formato. Então, apenas com esse resumo, eu quero dizer, creio de todo o meu coração, que o elemento comum no batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. Ele é a evidência física inicial do batismo no Espírito. Eu sei que muita gente, em nome de 1 Coríntios 13, se você quiser me acompanhar lá, eles têm falado e defendido uma ideia do cessacionismo dos dons. No verso 8 de 1 Coríntios 13, a Bíblia diz, o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Outra tradução diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto ou em parte será aniquilado. Ele diz, quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, pensava com menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, em parte. Depois conhecerei, como também sou conhecido. Quando eu olho para essa declaração de Paulo, é muito importante a gente destacar o seguinte, as pessoas têm dito, porque o verso 8 diz, havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão. É fato que um dia a manifestação dos dons vai cessar. A pergunta é, de onde se deduziu que elas já cessaram? Porque no mesmo texto, Paulo diz assim, havendo conhecimento, ele também diz, dependendo da versão ciência, passará. Ou seja, ele afirmou que o conhecimento cessaria tanto quanto a profecia, as línguas. E podemos dizer não só tanto quanto, presume-se, junto. Porque não há nada que determine, olha, a profecia vai cessar logo no primeiro século da igreja, as línguas uma década depois, mas o conhecimento 2000 anos lá na frente. Interessante que quem prega o cessacionismo defende com unhas e dentes o conhecimento. Mas eu digo, se um cessou, por que é que o outro não cessou? Ou se o conhecimento não cessou, por que é que as primeiras manifestações cessaram? É a mesma questão quando falamos não só dos dons do Espírito Santo, mas dos dons ministeriais. Outro dia um cara falou assim para mim, eu não creio que o dom do apóstolo é para hoje. As pessoas ficam aí se intitulando apóstolo.
Falou, que você crê, não crê, é problema seu. Que nós precisamos ver o que a Bíblia diz. Em Efésios capítulo 4, verso 11, quando a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, né, evangelistas, pastores, mestres, o próprio capítulo 4 diz o quê? Até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Até que é o prazo de validade. Eu falei, nós já chegamos lá? Ele falou, não. Eu falei, então o prazo de validade não acabou. A Bíblia está dizendo até quando foi dado. E você resolveu tirar antes do até quando se cumprir, só porque você acha.